Olá, tudo bem com vocês? Lembram de mim? Américo, professor Américo de matemática, né? Alunos do Silva Jardim, terceira série do ensino médio, turmas D e E. Então, pretendo passar para vocês 4 atividades iniciais agora para o segundo bimestre. Essas 4 atividades, a ideia é gravar um vídeo para cada uma delas que ficarão no meu canal do Memeco. Memeco sou eu, Américo, no YouTube. Vocês podem ver quando vocês quiserem. As 3 primeiras vão ser de revisão do assunto que a gente vinha desenvolvendo antes da quarentena. Só a última que tem uma novidadezinha, e fazendo essas quatro atividades, a gente na verdade vai estar resolvendo a atividade 1 do tema 1 do caderno do aluno do primeiro bimestre que vocês têm. Lembra do assunto que a gente estava vendo? Geometria analítica. O que é a geometria analítica? É a parte da matemática que resolve problemas de geometria, só que sem usar desenho. Né? Usando o quê? Usando equações matemáticas. Essa é a finalidade da geometria analítica. E qual é a primeira coisa que a gente viu e que a gente tem que saber fazer para estudar a geometria analítica? É saber localizar com precisão um ponto em um plano. Que plano? É o chamado plano cartesiano. O plano cartesiano é o plano formado pelos eixos x e y. Duas retas que se cruzam sempre determinam um plano. No caso do eixo x e do eixo y, perpendiculares entre si, aqui é 90 graus, determinam o chamado plano cartesiano. E como é que eu localizo um pontinho pertencente a esse plano? Através das suas coordenadas, conhecendo-se as suas coordenadas. O que são as coordenadas de um ponto? São 2 números. O x do ponto, que é chamado de abscissa do ponto, e o y do ponto, que é chamado de ordenada do ponto. Conhecendo-se as suas coordenadas, a sua abscissa e a sua ordenada, a gente localiza com precisão o ponto no plano cartesiano. Vamos ver isso no quadro da atividade, na tela do computador. Está aí o quadro da atividade 1 que eu falei. Então, aqui você tem pontos desenhados no plano cartesiano, tá vendo? Esse aqui é o plano cartesiano, eixo x, eixo y, né? Eu quero localizar esses pontos através das suas coordenadas. Vamos fazer um exemplo vendo o pontinho A. Como é que eu localizo esse pontinho A neste plano cartesiano? Através das suas coordenadas, o seu x, que é a sua abscissa, e o seu y, que é a sua ordenada. Como é que eu faço isso? Passando pelo ponto A, você traça uma reta vertical, assim, até cruzar com o eixo x, tá vendo? Cruzou aqui, ó, no 2. Isso quer dizer que o x dele, a abscissa desse ponto A, é 2. Pelo ponto A, agora você traça uma reta horizontal, paralela ao eixo x, até cruzar o eixo y, ó, cruzou aqui, ó, no 3. Isso quer dizer que a ordenada desse ponto A vale 3. Portanto, as coordenadas que localizam esse pontinho A é 2, que é o x dele, e 3, que é o y dele. Quando a gente escreve o primeiro número, sempre é a abscissa, o x, e o segundo número, a ordenada, o y. Vamos ver isso no papel? Vamos ver no papel. Olha só. No papel, a gente escreve o ponto A, abre parênteses, o primeiro número que eu falei é sempre o x, que é a abscissa, vírgula, o segundo número é sempre o y. Então, a abscissa do nosso exemplo, o ponto A, é 2, e a ordenada do nosso exemplo, o ponto A, é 3. Então, as coordenadas do ponto A é 2, 3. Pronto, isso é localizar um ponto no plano cartesiano. Facinho, né? Então, ó, vou desenhar aqui um plano cartesiano, eixo x, eixo y, aqui é 90 graus, esse aqui é o plano cartesiano, no caso aqui é o plano do papel, e eu quero localizar esse pontinho aqui, que a gente chama de P. Como é que faz? Recapitulando, pelo ponto P, traço uma reta vertical
até cruzar o eixo X, o número que você cruzou aqui é a abscissa dele, é o X índice P. Agora, pelo ponto P, você traça uma reta agora horizontal, paralela ao eixo X, até cruzar aqui com o eixo Y. Aonde cruzou com o eixo Y é a ordenada do pontinho P, Y índice P. E com isso você localiza aqui o ponto P com precisão no plano. E a gente diz que o ponto P tem coordenadas X índice P, Y índice P. Fácil, não é? Então, agora é com vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez para o pontinho A para os demais pontos que estão desenhados lá no quadro da atividade 1 do caderno do aluno. Voltando lá para a tela do computador. Então, vocês vão fazer isso, né? Escrever, né? Determinar as coordenadas de todos os demais pontos, né? Do B, do C, né, que está aqui, ó, do D, do E, do F, do G e do H. Essa, então, é a nossa primeira atividade do segundo bimestre. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, me escrevam. Ou vamos marcar um chat também para tirar dúvidas na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, às 11 horas da manhã, tá? Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal para aumentar a visualização deste vídeo. Beleza? Até a próxima atividade.